Felipe, um prazer recebê-lo, né? É uma honra tê-lo aqui no nosso programa Falando Saúde para falar um pouco da sua área de atuação, né? E a gente sempre faz aqui no início do programa, né? Quando a gente recebe pela primeira vez um profissional, a gente pergunta, né? Quem é, de onde vem, né? Por que escolheu essa área para atuar profissionalmente? E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Seja bem-vindo, viu, amigo? Muito obrigado. Um prazer recebê-lo. Eu que digo, né? Prazer imenso, né? A rádio que eu passei minha vida escutando e hoje estou aqui sendo entrevistado, então para mim é uma honra estar aqui na sua presença, né? O convite, quando eu vi o convite, fiquei super orgulhoso, enfim. Coisa boa. Bom, como já bem dito, né? Sou Felipe dos Santos, sou fisioterapeuta formado aqui pela Unifis, Serra Talhada. Tenho a especialização em fisioterapia em terapia intensiva adulto pela PUC do Paraná. E atuei desde o início da pandemia nas UTIs Covid. Então eu peguei todas as ondas do Covid, né, na terapia intensiva, no Hospital Eduardo Campos, onde eu cresci muito, né, como profissional e também como pessoa. E aí, fora do Eduardo Campos, uma área que toda a vida eu amei atuar, inclusive antes de ser fisioterapeuta, o pessoal sempre ficava pedindo para tirar as dores, quer queira, quer não. Minha avó o tempo todo faz uma massagem aqui, minha mãe, a família toda ficava explorando, e aí eu tirava a dor de todo mundo de casa. E aí essa questão do alívio da dor sempre me tocou muito, né? Então, inclusive foi uma das razões pelas quais eu escolhi a fisioterapia, porque eu queria de fato aliviar dores. E aí, fora do ambiente hospitalar, no ambiente mais ambulatorial, é a minha prática clínica focada na abordagem das dores. E aí, claro, que eu sempre busco o melhor para os meus pacientes, busco inovações, busco aquilo que tem de fato evidência científica e não que está na moda. E aí, nas evidências científicas, eu sempre vim encontrando algumas questões, como, por exemplo, para questões de membros inferiores, as palmilhas, e para questões de dores crônicas e dores neuropáticas, neuromodulação. E aí, investi nessas áreas, fiz cursos, fiz formações e hoje estou abordando, né, esse público desses tipos de dores e outras questões, porque quando eu fiz a neuromodulação percebi que não trata só isso. Né? Então, no caso, você, né, você já tinha, vamos dizer, a fisioterapia veio de encontro a você, né? Então foi uma união, né, que deu certo, né? Então, que coisa boa. Você hoje tem uma atuação no Eduardo Campos, como você falou, né? Mas também no OSPAN. Isso, tiro plantões extras no OSPAN, trabalho no Eduardo Campos, dou aula na FIS, sou docente, da Unifis, também. Então sou um egresso que voltou como professor. Bacana. E tenho meus atendimentos particulares também no Espaço Neuropsi. Muito bem. Então, esse é um pouquinho do histórico aqui do nosso entrevistado de hoje, o fisioterapeuta Felipe dos Santos. E a gente vai entrar no tema agora, gente. O tema é neuromodulação. Eu sei que muita gente, neuromodulação, neuro tem a ver com neurologia e modulação, o que é que seria essa união dessas duas coisas? Então, Felipe, nos explique, por gentileza, né, o que é que seria então a neuromodulação. Você já estava até no início aqui pincelando que isso lhe atraiu também, né, vamos dizer assim, a se qualificar dentro dessa área. Queria que você pudesse explicar o que é que seria, então. A neuromodulação, ela acontece de diversas formas. Neuromodular, ou seja, a gente vai modificar alguma atividade cerebral. Podemos estimular uma área específica do cérebro, podemos inibir uma área específica do cérebro, mas a gente consegue modular isso de diferentes formas. Existe a neuromodulação química, que o pessoal usa medicamento. O diazepam que a pessoa toma, ela está, quer queira, quer não, fazendo um processo de neuromodulação, porém química. E aí temos hoje as formas que são não invasivas de neuromodulação. As principais que a gente tem no mercado hoje é a EMT, a estimulação magnética transcraniana, e a TDCS, que, do inglês, né, que em português é a TCC, que é a estimulação transcraniana de corrente contínua. Essas formas de estimulação trabalham de maneira, de fato, não invasiva. É um aparelhinho fora que vai gerar um estímulozinho no meu crânio, né, e isso vai modular a atividade de algumas áreas do cérebro. Consequentemente, se eu modulo o cérebro, que é a nossa fonte de tudo, né? A fonte de todos os nossos movimentos, do nosso equilíbrio físico, às vezes, nossa homeostase. Então, a gente consegue modular comportamentos, a gente consegue modular
inclusive questões até mais do teor emotivo, por exemplo. Então, pessoas com ansiedade, com depressão, se beneficiam muito. Era isso que eu ia te perguntar agora, né? O que então, para quais problemas, né, a neuromodulação é recomendada, por exemplo? Você falou aí sobre as questões emocionais. Hoje nós temos também vários transtornos, né? Nós temos TDAH, transtorno o toque, né? Enfim, então serve também para estímulos para quem tem algum tipo de déficit de transtorno, né? E exemplificando para quais problemas, né, a neuromodulação poderia ser recomendada. É uma infinidade de problemas porque a gente trabalha diretamente do cérebro. Vamos falar assim, quando a gente faz a fisioterapia, por exemplo, a gente trabalha num sentido que a gente chama de bottom-up, ou seja, eu estimulo a periferia até o ponto disso gerar uma alteração no meu cérebro. Então, um paciente que foi sequelado de um AVC, por exemplo, que tem uma hemiplegia, uma hemiparesia, a gente vai estimular para tentar reduzir essas afecções, só que é um estímulo de baixo, da periferia. Ou seja, você está falando dos membros, por exemplo, que está sem movimento, que ele perdeu por conta do AVC. Dos membros, né, superiores, inferiores, de outras regiões, até chegar ao cérebro. Com a neuromodulação, a gente faz o processo reverso. Então, a gente dá um estímulo do cérebro que vai ter a resposta nos membros inferiores. Então, assim, você perguntou sobre que tipo de condições trata. Como eu disse, inúmeras. Desde condições psicológicas, como eu disse, ansiedade, depressão, condições como dores crônicas, né? Porque na evolução do estudo das neurociências da dor, a gente percebeu que a dor não significa que tem lesão. Às vezes pode ser uma má interpretação do seu cérebro a um estímulo que não é para ser nocivo. No modo popular, o HD tá fazendo uma leitura diferente, né, do seu corpo ali. Isso. Né? Porque na verdade, como você colocou, o cérebro, ele é nossa matriz de tudo, isso, né? Exato. Então o cérebro é quem manda o comando para mexer o braço, né, para falar, né? Então o cérebro ele acaba sendo o comandante de tudo. E quem interpreta tudo também, né? Então todos os estímulos, a percepção vai acabar sendo processada no nosso cérebro. Então, quando a gente tem algum distúrbio sensorial, por exemplo, a percepção de uma coisa que não era para ser dolorosa se torna dolorosa, pessoas com fibromialgia, por exemplo. Então, se você for olhar, elas sentem dores que são muitas vezes incapacitantes, essas pessoas. Tem gente que sente dor todo dia, né? Toda hora, tudo que vai fazer incomoda e isso mexe com o psicológico também, né? Então, vira uma bola de neve. Mas se você botar essa pessoa para fazer exames, não vai ter lesão onde ela refere que tem dor. Então, faz o exame, não tem lesão. E por que dói? Porque tem uma má interpretação do estímulo que não é para ser nocivo. E aí o cérebro interpreta como nocivo. Entendi. Então, esses tipos de dores são muito difíceis de tratar. Tem muitas recorrências de agudização, né? Ou seja, a dor, de repente, ficou muito intensa por nada. E aí a gente consegue também tratar com a neuromodulação. Porque a gente vai tentar fazer uma reorganização da percepção do estímulo sensorial. E eu te pergunto em relação aos resultados, né, também. Você disse, claro, tudo isso é embasado cientificamente, né? Existem estudos para isso. E, por exemplo, um paciente, já tem estudos, né, de alguma melhora de algum paciente de fibromialgia, né, com a neuromodulação? A neuromodulação ela é bem atual. Na verdade, eu posso dizer que é um pedacinho do futuro que a gente está podendo utilizar no presente. Acho que ainda vai desenvolver muito mais. A não invasiva que eu falo, né? Porque temos também neuromodulações invasivas com implantes no cérebro. Tem pessoas com Parkinson que fazem um implante, que é o Deep Brain Stimulation, que a gente chama, né? Estimulação profunda do cérebro. Que ele está tremendo, aí tem um implantezinho no cérebro, ele liga o aparelhinho, de repente, para o tremor. Meu Deus do céu, é um sonho, né? Isso é um sonho, e isso é realidade, isso já existe. Porém, ainda é muito difícil de você conseguir, porque, obviamente, requer muitos recursos. Mas existe hoje, principalmente no sul do Brasil, o pessoal utiliza bastante. E aí a neuromodulação não invasiva é uma forma da gente fazer um estímulo que não chega a ser como uma invasiva, né? Que, de fato, eu ligo um botãozinho, acaba aquele efeito, mas que a gente consegue potencializar muito todas as outras terapias que a pessoa possa fazer uso. Como eu disse, serve para essas questões de percepção sensorial, serve para a pessoa questões de dificuldade de posicionamento. Tem pessoas que têm ataxias, eu não sei se você já viu, pessoas com, por exemplo, paralisia cerebral.
Então elas têm um padrão, às vezes, muito atáxico. Elas ficam o tempo todo se movimentando, não tem um controle do movimento. A gente consegue melhorar o controle de movimento dessas questões atáxicas. A gente consegue... uma pessoa que sofreu um acidente vascular encefálico, que perdeu a coordenação também daquele membro, ficou mais hemiplégico, é capaz que a gente consiga dar de volta a funcionalidade para aquele membro, fazendo com que aquela pessoa que perdeu algum movimento, né, do braço, da perna. Isso. A gente consegue fazer um estímulo que não vai depender de cada caso, né? Então tem AVCs e AVCs, áreas e áreas afetadas. Mas dependendo da área, eu posso fazer uma neuroplasticidade aumentada, né? A gente pode estimular com que outras áreas do cérebro, por exemplo, atinjam e funcionem fazendo aquela função que aquela área que morreu fazia. Então, aqueles movimentos que ele perdeu, ele pode começar a retornar. Aquela coordenação motora que ele perdeu pode começar a voltar. Que bacana. Realmente seria não. É algo que é extraordinário, né? Imagine aí você ter uma pessoa que sofreu um AVC ou está sequelada, né? Não consegue ali ter movimentos importantes, né? E claro, né? E que já faz fisioterapia, e aí é bem interessante quando você coloca, né? Que a neuromodulação é o inverso, né? Você vai lá, vai estimular, vai dar uma bolinha para a pessoa tentar, né? Voltar, estimular a força, né? Daquele membro que parou de funcionar naquele braço, e aí você faz ao contrário, né? Você vai para o cérebro estimular, né, novamente aquele membro. Assim, é extraordinário. É algo que tem que estar logo tem que estar mais bem difundido, né? Bem difundido, e que mais acesso da população, né? Isso. Que aí seria extraordinário, né, para tratamento. A gente consegue justamente fazer com que o estímulo da periferia que chega para o cérebro, ele não deixa de ser importante, porque existe um estímulo central. A gente tem que unir os dois, o estímulo da periferia e o estímulo do centro para a periferia. A gente vai ter uma potencialização das nossas abordagens. Questões, inclusive, por exemplo, no TDAH. Eu tenho TDAH e eu faço neuromodulação em eu ia até falar com você, perguntar, que um dia eu tava vendo o Instagram dele, gente, do Felipe, aí tava dando uma olhada lá e disse, e tava lá com esse neuromodulador, né, na cabeça lá, e ele falando, né, você quando o TDAH ataca, né? Aí ele colocou lá, porque o TDAH, para quem não sabe, você acaba não tendo foco, você perde um pouco do foco, né? Ou então faz várias coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nenhuma, né? Isso. Então tem que ter muito, às vezes as pessoas não tem, mas não tem diagnóstico, isso, né? Então e ajuda mesmo, muito. Você consegue melhorar com assim, o TDAH, ele é diferente em criança e adulto. A criança, quando tem a hiperatividade, ela vai ficar pulando, correndo, batendo uma coisa e outra, ela não vai parar em nenhum momento. O adulto, ele não pode fazer isso, porque senão o pessoal vai dizer, é doido. Exatamente. Eu achei tá daqui atacado, isso aqui. Não é assim que funciona no adulto. O adulto, ele tem a hiperatividade de várias formas. Na inquietude, não ficar batendo na perna, não sei o quê. E a gente, que aí eu até pensava, eu não tenho TDAH porque eu não tenho hiperatividade, mas depois, quando eu fui ver mais profundamente, eu percebi que sim, eu tinha hiperatividade. E aí, na primeira aplicação que eu fiz do TDCS, eu tava com a perna batendo, né? Porque nunca para, era infinito. Batendo, né? Só... batendo, eu tava... E aí, de repente, a perna foi parando, aí parou. Aí ficou, né, aquele negócio parado e eu... Rapaz, tá estranho isso aqui. Começou a me incomodar o fato de eu não estar batendo a perna, porque eu passei minha vida toda daquele jeito. Mas com uma aplicação que eu fiz, a gente já sentiu o alívio imediato desse sintoma específico. Mas claro, a gente tem diversas áreas no cérebro e diversos objetivos com TDAH. Quando eu apliquei com outros objetivos, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de tomada de decisão. Eu tinha uma dificuldade, ainda tenho na verdade, né? Porque não curou 100%, mas melhorou muito. Tomada de decisão, às vezes de dizer alguma coisa à pessoa que precisa ser dita, mas que é uma coisa que às vezes é um pouco mais... Isso, é mais complexa, mais complexo de ser falado, mas aí eu preferia não falar. E isso me prejudicava, de certa forma, no nível, inclusive, profissional. E o pior que a forma de você não chegar e dizer... Fica lhe corroendo muitas vezes, né? Corroendo dentro da pessoa. Rapaz, era para me ter dito, né? Que é algo profissional, algo que deveria ter sido dito. E por que eu não disse, né? Como é que eu posso dizer? E se eu disser assim? E você fica com aquilo na cabeça, aquilo lhe prejudica também mentalmente. Então, quando eu comecei a fazer os estímulos no dorso lateral do meu córtex,
pré-frontal, eu já comecei a perceber a diferença. Eu já chegava no plantão e dizia coisas que eu não dizia antes. Eu digo, gente, já tem alguma coisa diferente aqui. Olha aí, o estímulo. A memória também é muito prejudicada em pessoas que têm TDAH. Eu já senti também diferença na questão da memória. São vários escopos, né, que tem nessa doença e que a gente, nesse transtorno, na verdade, que a gente consegue modular o nosso cérebro para evitar e reduzir esses sintomas, né? É bem legal, bem interessante. Muito bem. E é interessante uma coisa, né, Felipe, que hoje a gente tem a famosa polifarmácia, né? As pessoas estão tomando vários remédios, né? É um remédio, aí toma um remédio para uma coisa que já ataca o estômago, aí já tem que tomar um remédio para inibir aquele ataque do estômago e daqui a pouco é um remédio atrás do outro, né? E isso tem sido um mal, né, para o organismo, e com a neuromodulação é uma maneira também até de se evitar, né, de estar tomando certos tipos de medicações, porque vai estar tendo um estímulo que não vai estar afetando nada no corpo, né? Isso é bem interessante ser colocado também, né? A neuromodulação, ela é segura, como já foi dito várias vezes, não invasiva. Essa abordagem especificamente não gera efeitos adversos importantes. O que é o efeito adverso que a neuromodulação pode gerar? Uma vermelhidãozinha na pele só assim que tira. É possível, nem é todo mundo que fica. Uma hiperemiazinha, aí tira, passou 5 minutos, não tem mais. Dá uma coceirinha na hora, então o efeito adverso é uma coceirinha, porque a carga elétrica passando, a pessoa sente como se fosse uma coceirinha, mas que depois acostuma e não sente mais. E há relatos de pessoas que já tiveram também dor de cabeça e um pouquinho de náusea, certo? Mas coisas simples que cessam rápido após o fim do protocolo, do atendimento especificamente, e que não permanecem, não continuam com o paciente. Eu, particularmente, já fiz mais de 70 aplicações e nenhuma delas eu vi náuseas, nenhuma delas eu vi dor de cabeça até agora. Eu só vi a coceira e a vermelhidão um pouquinho. Pronto, é o efeito adverso. E muito bem colocado isso que você falou com a questão a medicamentos, porque às vezes o que muda o remédio do veneno é a dose. Isso, exatamente. Né? Então, quando a gente toma um medicamento que tem efeitos positivos, né, e ele não está sendo suficiente, a gente aumenta demais a dose, a gente pode chegar próximo de um limiar de toxicidade por aquele fármaco. E isso não é bom. A gente precisa ter outras abordagens que nos auxiliem a reduzir ou evitar que progrida a necessidade para não adicionarmos mais medicamentos, por exemplo, em casos de depressões maiores, por exemplo. E o que é que acontece? Muitos desses medicamentos, principalmente, como eu falo, para depressão e para ansiedade, eles têm um efeito que a gente chama de GABAérgico. Eles estimulam um neurotransmissor GABA, que ele é um inibidor. Por isso que dá sono. Você toma, você tem um efeito de sono. O famoso diazepam. O diazepamzinho, você quer dormir, né? Porque é um efeito inibitório no sistema nervoso central que você toma com aquele medicamento. De acordo com o estímulo que eu faço com o TDCS, ele também vai estimular a produção desse GABA. Então, o que é que a gente observa no longo prazo, né? Porque a TDCS, infelizmente, também não é uma coisa que você faz uma vez e já fica bom. Você precisa ter sessões continuadas. E no longo prazo, o que a gente percebe é que, pelo estímulo desse neurotransmissor inibitório gerado também pela estimulação transcraniana, as pessoas começam a poder reduzir as doses dos medicamentos. E numa pessoa que tem depressão, não se espera que ela tome remédio de depressão pro resto da vida. Quer cessar o quanto antes. Isso, exatamente. Né? E a gente como a medicina chama, né? Vai desmamando, né? Vai diminuindo o remédio. E aí, se ia desmamar numa velocidade X, a gente consegue potencializar bastante esse desmame com o TDCS. Por quê? Os efeitos do medicamento, de repente, a pessoa que nem estava sentindo mais efeito, começa a sentir, e de repente o efeito fica forte demais. A pessoa começa a ficar muito sonolenta. Aí ela... Ou seja, eu em contato com o médico, a gente vai conversando para poder desmamar esse medicamento. Porque as doses terminam ficando muito fortes pelo estímulo transcraniano. A gente vai reduzindo as doses até o médico. Tem uma pessoa perguntando aqui, fazendo a pergunta, e para a ansiedade, pode ser utilizado esse procedimento? Com certeza. Para a ansiedade, a gente consegue... utilizar. É o mal do século, né? É o mal do século. Doenças neuropsicológicas, de fato, tomaram conta, né? A vida tá estimulando esses processos. E a gente consegue, sim, melhorar a ansiedade, até por esse efeito, como eu acabei de falar, GABAérgico, a gente dá uma inibida. A outra questão é a melhora das funções executivas. Então, a cabeça de uma pessoa ansiosa é muito bagunçada.
as funções executivas delas terminam ficando um pouco prejudicadas, né? E a gente consegue reorganizar esse lado afetado, essas funções executivas, ela consegue ter mais domínio de si, ter mais controle da sua vida, e isso alivia os sintomas da ansiedade também. Né? E é interessante, né? Como é vasta a atuação, né? E você estava falando aí que pode, esses tratamentos podem acontecer e você pode continuar com o seu médico, né? Que aí você tira as dúvidas, né? Tem uma parceria, né? De conversar com um profissional. Isso. Que é justamente isso que acho que muita gente deve estar me perguntando agora, Tony, como é que faz? É demanda espontânea, né? Eu posso bater lá na porta do consultório do Dr. Felipe dos Santos lá, ou então eu tenho que ir para o neurologista e o neurologista tem que fazer o encaminhamento, né? Que acho que muita gente tem essas dúvidas. Como é que é a maneira correta? É demanda espontânea, pode bater? Demanda espontânea, eu sou profissional de primeiro contato. Então eu vou fazer a avaliação. De acordo com a minha avaliação, eu vou prescrever qual abordagem na neuromodulação eu vou fazer com você. Quais áreas eu vou estimular e quais áreas eu vou inibir. Então, é uma abordagem minha. Porém, é muito válido diagnóstico médico prévio. E também um acompanhamento, dependendo da causa da vinda, com acompanhamento com o médico. Outra coisa, a neuromodulação não vai a gente não pode prometer cura, não vai curar. Ele vai ser um tratamento adjuvante. Ele vai te auxiliar a chegar de maneira mais rápida e eficaz no seu objetivo de tratamento. Que bacana. Então a gente tem que fazer um acompanhamento de fato mútuo de acordo com as demandas, de acordo com as necessidades das pessoas. Não pode tomar só a neuromodulação como tratamento exclusivo, né? Ele é um adjuvante, ele vai auxiliar a potencializar os resultados dos seus tratamentos. Olha, tem uma pessoa aqui que está acompanhando, a Rita Xavier está dizendo, vai ficar de férias, né? Vou, rapaz, né? Aproveitar para dar uma descansada um pouquinho. Olha, ansiedade agride o cabelo e unha, né? Tipo queda de cabelo e unhas fracas, né? Tá perguntando aqui. Não sei se o Felipe pode trazer alguma informação sobre isso, mas eu sei que a ansiedade desencadeia um bocado de coisa, né? A ansiedade, ela mexe com todo o organismo, né? Ela deixa o sistema nervoso central disfuncional em muitos aspectos, e isso mexe com a nossa homeostase, o nosso equilíbrio hormonal, o nosso equilíbrio interno, né? Fazendo com que a gente tenha diversos tipos de sintomas, né? Olha, tem outra pergunta aqui, que foi um áudio que um ouvinte mandou, vamos acompanhar, deixa eu colocar aqui. Aqui é Helena Murato, do sítio São Bento. Tudo bem, minha querida? Todo dia eu sinto dor de cabeça. Eu tenho fibromialgia também. Mas eu já tomei tanto remédio. Já fiz tomografia, várias, já. Mas não tem remédio que passe. Passa naquela hora, mas depois as dores voltam. Toda noite eu durmo o primeiro sono. Quando acordo é com dor de cabeça. A fibromialgia não é brinquedo, né? A gente até falou no início do programa que é algo terrível, né? Mas você imaginar com sentido todo santo dia, né? Como ela falou, é bem incapacitante, né? Então a gente precisaria, nesse caso dela, avaliar se essa dor, essa cefaleia dela é diretamente relacionada com a fibromialgia. Caso seja secundária, uma dor de cabeça secundária a esse processo de fibromialgia, a gente consegue aliviar bastante. Às vezes, é uma forte candidata para o uso da neuromodulação. Com certeza. Claro que cefaleias tem diversas causas, né? Então a gente pode fazer também outras abordagens para cefaleias, que eu também trabalho. Segundo meu amigo Dr. Técio, que é neurologista, tem cento e tantas 150 tipos. De dor de cabeça. 150 tipos diferentes de dores de cabeça. É dor de cabeça oriunda do estômago, é dor de cabeça oriunda de pressão alta, é dor de cabeça de tudo que você imaginar. De todo jeito. Então é difícil. É bom ver essa questão da dor de cabeça, se está relacionada realmente, né? Pode fazer essa busca, mas é uma forte candidata para esse tratamento, né? Esse tipo de tratamento. Como o Dr. Felipe colocou aqui, gente, é o seguinte: você pode procurar diretamente, né? Pode chegar ao consultório dele, que ele vai passar informações de como é que vocês podem chegar até ele, né? E obter mais informações e ver todo o processo, né? Isso é importante. Hoje nós temos o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, e que você estava me falando até em off que também a neuromodulação dá um conforto para justamente crianças, ou então quem tem realmente o autismo,
E a neuromodulação também tem uma atuação importante, né? Como é que seria então essa atuação, né? De que maneira ajudaria a neuromodulação em pacientes que tenham, pessoas que tenham até um nível até mais alto, nível 2 de suporte, nível 3, que já demanda, né, um tratamento mais intenso, né, para quem tem o autismo. De maneira geral, a neuromodulação, no quesito de evidências científicas, é muito recente. Então, vou só assim, contextualizar a questão da evidência científica. É muito recente, foi já depois dos anos 2000. Então, de 2000 para cá, ainda não tiveram estudos tão massivos, né? Pra gente ter abordagem, dizer assim, é padrão ouro. Então, ainda é padrão prata para algumas condições e outras estão se desenvolvendo as pesquisas para dizer, de fato, precisa ter uma quantidade bem grande de pesquisas para a gente dar uma classificação. Sim. Mas o que já tem se visto nas pesquisas recentes e também em abordagens de práticas clínicas é que a gente consegue melhorar funções executivas no autismo. Então, de fato, a organização, né, do processamento dele, sim, mental mesmo, a gente consegue organizar. E, claro, vai depender de cada tipo de comorbidade do transtorno do espectro autista que o paciente tem um objetivo, que a mãe, o cuidador tem um objetivo de tratar. Por exemplo, às vezes tem aqueles pacientes que eles não obedecem nenhum comando. Eles nunca escutam, é como se eles não escutassem o que você está falando. Em alguns desses casos, pode ser um distúrbio do processamento sensorial de percepção. A área de Wernicke dessas crianças pode estar hipoativa ou com a dificuldade de processamento real. A gente pode estimular a área de processamento, de compreensão da fala e isso fazer com que ele comece a obedecer comandos, porque ele começa a te entender melhor. Hiperativas também, né? Às vezes é muito comum até associar o TDAH com o TEA. Então, essa hiperatividade a gente também consegue reduzir em pacientes com transtorno do espectro autista, inibindo o frontal polar delas. Comportamentos estereotipados reduzem quando a gente melhora as funções executivas, a gente potencializa o efeito das funções executivas dela no dorso lateral, e isso faz com que elas comecem a ter uma redução daquele processo de estereotipias. Não é todos os casos, tá? Tem essa questão também. Tem pessoas que são extremamente responsivas e tem pessoas que são menos responsivas, tá? Então a gente vai avaliando caso a caso. Tem crianças que vão precisar de menos atendimentos, tem crianças que vão precisar de mais atendimentos. Isso aí é uma questão individual de cada paciente, mas o que é fato é que a gente consegue encontrar benefícios para esse público também. E a gente consegue facilitar o cuidado, né? Exatamente. Tem um ouvinte aqui, acho que deve ter chegado agora, né? Eu tenho, acho que ela quis dizer que tem, né? TDAH. Tá dizendo aqui, olha, a neuromodulação pode me ajudar a amenizar meus sintomas, né? Então, você até falou ao longo do programa, falou realmente que, inclusive, o próprio Felipe colocou que tem TDAH e que usa a neuromodulação justamente para dar uma organizada na mente, né? Quando eu sinto que o negócio tá pegado, eu coloco na cabeça e, assim, a melhora é bem importante. Eu achei bacana que ele tava lendo um livro lá e com o equipamento lá na cabeça. E outra coisa, como falou, é um equipamento simples, né? Vai estar lá gerando, né, a modulação, a neuromodulação ali, né? E não é indolor, tá certo, gente? Isso. É indolor, não vai ter nenhum problema. Olha, pergunta para ele, né, se ele trata paciente que tem malformação não entendi, de Chiari e cadeirante, né, que tá perdendo os movimentos, sopenha do assentamento Lajinha. Eu não entendi aqui essa formação de... Eu sem óculos não enxergo. Não sei se é a Scari, que é aquela... como é o nome daquela ferida? Escara, né? Tem o nome da ferida que cria, né? Mas acho que não... Não, mas a formação de escara já tem que ser... tratar, mas não com neuromodulação, né? Formar tratamento desse cara, a gente utiliza outros aparelhos eletrofísicos, como laser, certo? E quem tem uma abordagem... Eu até tenho um laser também, mas quem tem uma abordagem bem específica nessa parte são os enfermeiros, traumatologistas, né? Tem Joyce, por exemplo. Isso, exatamente. Siqueira, que trabalha bastante com isso, então é interessante procurar um enfermeiro da área. Exatamente, isso é importante. Aproveitando também, né, o Felipe, além nessa
expertise na neuromodulação, mas também tem, né, outros tipos de atendimentos. Eu acho bem bacana, e eu queria até aproveitar, a gente vai estar falando no último bloco, tem outro trabalho que ele faz que é extraordinário, que é a produção de órteses plantares, né? Que é uma palmilha adequada para aquele tipo de pé, que às vezes tem gente que tem um pé, né? Pé de bolo, né? Que é aquele pé que o camarada, né? Pisa diferente, né? Tem uma pisada errada, né? Isso causa muito problema, né? No andar, enfim, você pode ver, você percebe na hora que vai o calçado, quando ele acaba, né? Quando ele tiver só o solado acabando só de um lado, então tá alguma coisa errada, aí você pode pode procurar justamente o Felipe. Ô, amiga, ela tá dizendo aqui, não é ferida não, é uma doença. Mande um áudio aí explicando direitinho, porque não deu para entender aqui essa formação de Chiari, né? Que você colocou aqui, não deu. Chiari. Assim, não tem um conhecimento específico dessa patologia, mas a gente pode fazer uma pesquisa, né? Para ver qual a fisiopatologia da doença e, de acordo com a fisiopatologia, eu posso dizer se a gente tem condição de melhorar ou não. Olha, a ouvinte estava falando, né? Que a Penha aqui do assentamento Lajinha, ela mandou um áudio, né? Ela falando aí, e a gente conseguiu identificar, o Felipe conseguiu aqui identificar essa formação, má formação de Chiari, né? Então, deixa eu trazer o áudio dela aqui, né? Pra gente trazer agora. Bom dia. É porque ele tem um problema que é chamado malformação de Chiari. Ele perde os movimentos, ele é cadeirante, ele não come e toma água, sai pelo nariz e perdendo os movimentos do corpo. Ela até disse aqui, complementando, que ele não consegue nem comer com as próprias mãos, né? Alguém tem que dar a comida. Felipe, você até fez uma breve pesquisa para ver se encaixaria, né? Na questão do uso da neuromodulação, e até para explicar, é uma má formação do cerebelo. Né? O cerebelo ele tem uma função muito importante no nosso controle motor. Então, é um mini cérebro mesmo, o cerebelo. Isso. Então ele o que fica na parte de trás. Atrás do occipital ali. E aí ele fica, a parte do cerebelo se projeta para fora do crânio, indo em direção da medula, e isso é basicamente esse distúrbio, essa doença de Chiari. Evidências científicas específicas, eu gosto de trabalhar com evidências fechadas. Já existem X artigos comprovando que tem tal benefício com tais modalidades de aplicação. É a forma que eu gosto de trabalhar. Não existem ainda artigos sobre essa doença especificamente. Entendi. No entanto, a gente pode trabalhar, principalmente pegando outras áreas, né, do encéfalo dele, né, a área de córtex motor que não esteja influenciada tanto pelo cerebelo, e nós temos também conectomas. O cérebro é incrível. O cerebelo ele tem conexões com outras áreas cerebrais. E aí, eu estimulando essas outras áreas, eu dou estímulo também no cerebelo. Então, é possível fazer um protocolo e verificar os resultados. Pode, no futuro, até virar um artigo científico. Olha aí. Os resultados, né? Pra gente começar a estudar essa doença e como tratar. Exatamente. Felipe dos Santos, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Um bate-papo, você deu para perceber que é um bate-papo mesmo, algo descontraído, né? Mais solto, para a gente levar informações para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que muita gente, né, abriu aí a mente para essa nova tendência de tratamento, né? E outra coisa, gente, é acessível, tá certo? Não é uma coisa exorbitante, que eu sei que muita gente se preocupa muito, né, na questão de quanto vai pagar, né, do valor. Então, para a gente fechar, eu queria que você pudesse falar aonde as pessoas podem lhe encontrar, Felipe, qual é a sua rede social, né, quais são os seus dias de atendimento também, né, atendimentos particulares. Fica à vontade. É a hora do jabá, né? Do jabá, né? A hora do mechan. Hoje, eu atendo no Espaço Neuropsi, que fica localizado ali na Concha Acústica, ao lado doutora Ana Estevam, né? A clínica do doutora Ana Estevam. Então, chegando lá, falando com a secretária, pode me encontrar, mas também pode me encontrar através do meu telefone, que é 879-8174-1050, 879-8174-1050, ou pelo meu Instagram profissional também, que é o @doutor.felipesantos. Por qualquer um dessas vias vocês vão conseguir se comunicar comigo, a gente pode fazer a marcação dos atendimentos.
Em questão de dias, varia, porque eu tenho ainda os plantões, né? Eu não deixei a terapia intensiva e aí tenho que sempre falar com a secretária, que ela é quem organiza meus horários direitinho, e ela tira os dias de plantões, mas de segunda a sexta, até das 8h30 da manhã até às 9 da noite, a gente atende, dependendo do dia que eu estiver livre. Muito bem. Então, meu querido, muito obrigado por ter vindo, né? Parabéns aí pelo seu trabalho. Dá para perceber quando ele fala que, né, leva muito a sério, né? E leva em consideração e se qualifica para poder levar um bom atendimento. Isso é muito bom, a gente tem percebido isso, né? Seja no Instagram. O Instagram também você publica algumas coisas lá. Coloca algumas informações. Isso, que é importante também até para as pessoas acompanharem lá e ver um pouquinho aí do trabalho dele e tirar dicas também, né? Tirar dúvidas, né? Isso. Das dicas que são colocadas. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. E logo ele tá chamando pra gente só falar das hortas plantares, viu? Ali também gera muito assunto, viu? Exatamente. Muito interessante. Pra trazer, bacana demais. Eu, inclusive, logo eu vou estar levando minha menina. Já tava falando aqui pra ele, disse que tem jeito ainda. Tem jeito. Ó, tem uma pessoa perguntando o número de telefone, então repete novamente. 879 8174 1050. 1050. Isso. Pronto. Já mandei aqui também. Coisa boa. Felipe, meu querido, um abraço, viu? Bom final de semana. Muito obrigado. E aproveita e manda um abraço aí, um beijo para seu filhinho e também para sua companheira. Minha esposa. Tá acompanhando, minha tá aqui. Companheira de vida. Minhas preciosidades estão aqui. Para onde eu vou, eles estão. E os nomes? Os nomes. Tainara Barbosa, minha amada, e meu filho Zayan. É um nome diferente. Zayan Gomes, meu muito rapazão. Bem. Vai matar a saudade dele. Vou matar. Tá chorando o bichinho ali fora. Coisa boa. 10 meses, né? Lindo demais. Um abraço e obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço demais. Bom final de semana.